E aí, pessoal, tudo bom? Chegamos então no passo a passo de como investir, que vai ser o tema dessa semana. Então, eu sei que parece muita teoria, mas é muito importante quando a gente decide começar a investir, que a gente tenha em mente o trabalho que a gente precisa montar, a gente precisa ter uma estratégia, tá? Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: a escolha da estratégia de investimentos, ela tem que estar muito atrelada, ela tem que refletir a sua necessidade, tá? Ela tem que estar atrelada com seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Ela tem que caber, investir tem que caber na sua receita do sucesso, naqueles 30% que a gente reserva para investir para objetivos para curto, médio e longo prazo, né? Ela tem que fazer sentido dentro do seu perfil de investidor, que é aquele testezinho de suitability que a gente faz nos sites das corretoras ou dos bancos, né? Então, esses 3 pontos que eu quero chamar a atenção para vocês no passo a passo de como investir. Realmente está atrelado com os seus objetivos, os investimentos que você vai fazer, tem que caber no seu orçamento, nos seus 30%, e tem que ter a ver com o seu perfil de investidor, os produtos que você escolhe, tá? Então, por quê? Porque a escolha dos produtos vai muito além do quanto de risco eu estou disposto a aceitar. Não. Quando a gente monta uma carteira de investimentos, a gente monta um plano onde a gente aloca nossos ativos, né? Então, a gente faz um projeto de alocação de ativos. Então, o que é um projeto? É um plano. É um plano onde você busca determinado resultado. E o que é alocar? É você decidir aonde você vai colocar, né, o seu dinheiro, que é o ativo, tá? Então, é um projeto, é um plano que a gente tem que montar baseado numa estratégia de investimentos, olhando sempre esses pontos que a gente está comentando no vídeo. Então, a seleção do investimento, ela tem que estar de acordo com a liquidez e o prazo dos seus objetivos. Lembrando que liquidez é o quê? Liquidez é a velocidade e a facilidade de vender, né? E atrelado aos prazos que você vai precisar desse dinheiro. Então, essa é uma visão macro de como montar uma carteira de investimentos. Então, vamos lá. Eu dividi esse passo a passo em algumas etapas. A primeira etapa, né, é reflexão da qualidade de consumo. Esse é o ponto número 1. Por quê? O seu orçamento, tá? Ele tem que ser um orçamento resiliente. O que é ser resiliente? É a capacidade de se adaptar a mudanças, tá? A choques, a diferenças, capacidade realmente de o quê? De se adaptar a uma situação, ou seja, se vira uma situação nova, diferente daquela que você vive hoje. Se você é resiliente, você tem a capacidade de se adaptar a ela, sem que isso te prejudique, tá? O que é flexível, né? Um orçamento resiliente e flexível. Flexível é você poder manobrar, você poder se curvar, é você ter, vamos assim dizer, se acontecer um imprevisto, é você ter a agilidade para também se moldar àquela situação, tá? Então, você consegue manobrar o seu orçamento de acordo com alguma situação. Por quê? Porque você tem o quê? Previsibilidade, você antecedeu algumas situações possíveis, você tem um orçamento que te permite, se em algum mês acontecer um imprevisto, você se readaptar de forma a não prejudicar os seus planos no futuro. Então, isso é um orçamento doméstico, ele tem que ser resiliente, ele tem que ser flexível, tá, gente? Então, como que também uma das formas a gente ter esse orçamento, né? É reduzir gasto fixo. Tudo aquilo que a gente paga todo mês, você tem que ter certeza que você está pagando o melhor preço, que é o melhor preço com a qualidade que você precisa com o menor preço do mercado, tá? Então, isso é reduzir gasto fixo, tem que estar sempre na nossa mente, tá? Parcelas. As parcelas, o ruim de parcelar é que em algum momento ela pode inviabilizar algum plano seu no futuro. Então, a gente tem que ter muita atenção com as parcelas, evitar realmente, tem que ser um parcelamento consciente, controlado e planejado, e você de preferência já ter aquele dinheiro reservado para quitar aquela dívida até se você quiser antes, tá? Então, esses são pontos de atenção com gastos fixos e parcelas. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, não ter dívidas, isso é o ideal, tá? Uma dívida, ela só pode ser aceita se ela for uma dívida o quê? Planejada, tá? É igual a parcela, tem que ser planejada, eu não posso encaixar ela no meu orçamento, não. O meu orçamento, ele tá pronto, ele tá apto para receber aquele gasto, aquela despesa, tá?
Então, ela tem que caber no nosso orçamento. Então, para isso, o que, que a gente precisa? A gente precisa também garantir ganhos consistentes, tá? Ganhos consistentes, tá? A médio e longo prazo. Porque se daqui a pouco tem um mês que eu ganho 30% a menos, poxa, quebrou meu orçamento. Então, a gente tem que ter muito isso claro, né? Essa reflexão do nosso consumo, tá? Esse controle das nossas despesas e também essa questão de ganhos consistentes, né? Então, não adianta eu ganhar bem hoje, agora, e daqui a 2 meses eu ficar com dívidas, me endividar porque eu não controlei meu orçamento, tá? Como que a gente faz isso? Receita do sucesso. Lembra do videozinho? Você pode arrastar para cima ali. Tá lá no IGTV, a receitinha do sucesso. 55% do que eu ganho vai para o meu essencial, né? Aquilo que eu considero essencial tem que caber em 55% daquilo que eu ganho no mês. 10% eu guardo para minha aposentadoria, 5% para minha educação, e eu não tô falando de escola, eu tô falando de cursos de aprimoramento que vão fazer com que eu aumente o meu valor no mercado. E 30% para objetivos, que são 20% para objetivos de curto prazo, né? Curto até médio prazo, e 10% para o quê? Objetivos de longo prazo. Então, primeira etapa é reflexão do nosso consumo. Outra coisa que a gente tem que ter muito claro em mente quando a gente começa a investir é que assim, ó, a gente não pode assumir um grau de risco, tá? Para o nosso futuro, um endividamento muito alto, algo que possa comprometer a nossa qualidade no futuro, se a gente não tem um presente bem administrado. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, a gente organiza o nosso momento presente, as nossas contas, para daí sim a gente projetar o nosso futuro. Então, realmente não façam dívidas hoje, futuras dívidas longas, se vocês ainda não estão com o presente de vocês sob controle, dentro de um orçamento flexível e resiliente, tá? Então, assim, ó, é importante a gente ter recursos para lidar com imprevistos. Por mais que os imprevistos tenham que estar sob nosso controle, né? A gente tem que ter recursos guardados também para imprevistos, tá? Então, isso faz com que você mantenha o seu orçamento equilibrado. Lembra que a gente falou, né, um pouquinho antes? Então, porque quando a gente fala de orçamento doméstico, o orçamento doméstico, ele tem que ter previsibilidade e tranquilidade. O que é previsibilidade? Você conseguir enxergar cenários futuros, conseguir fazer projeções positivas, negativas. Poxa, o que pode vir a acontecer que pode prejudicar meus planos, né? Então, quando a gente para pensar em coisas que podem acontecer, a gente projeta situações que às vezes quando elas chegam e impactam a nossa vida, a gente consegue estar muito mais bem preparado. Então, isso é o legal dessa reflexão, né? O que pode atrapalhar os meus planos que eu tô montando para chegar nesse resultado, né? E com base nisso, criar recursos para se blindar, tá? Então, isso é o legal, é você realmente trabalhar com um orçamento tranquilo e previsível, tá? Não é fácil, mas é um exercício muito interessante da gente estar fazendo, né? E uma das formas da gente garantir um pouco essa tranquilidade entra a reserva de emergência, que é o quê? Tem vídeo também no IGTV explicando como montar reserva de emergência. Ainda mais agora que caiu a taxa da B3 do Tesouro Selic, o Tesouro voltou a ser um investimento muito legal, muito interessante para a reserva de emergência pelas características que o produto tem, tá? Então, a reserva de emergência, lembrando que ela é no mínimo de 4 até 6 meses do seu custo médio de vida, tá? Então, é quanto você gasta no mês, quanto você precisa para viver no mês. 4, ou o ideal realmente são 6 meses guardados num investimento, né, de liquidez rápida, extremamente seguro, tá? Lembrando que sim, o tesouro ele pode ser utilizado também para oportunidades. No vídeo eu comentei um pouquinho mais sobre isso, né? Porque o que é o ideal, né? Quando a gente tem o volume de investimentos em renda fixa, ele precisa ser acessível, que é essa característica da reserva de emergência. Eu precisei, eu tirei, e eu não pago taxa, eu não perco dinheiro nessa movimentação, tá? Então, tem outros vídeos no canal explicando isso um pouquinho melhor. Então, assim, ó, voltando na questão dos imprevistos, né, da gente mapear coisas que podem atrapalhar nossos planos, é muito importante, porque assim, ó, eu sei que isso é complicado de falar, mas na grande maioria das vezes, imprevistos não
acontecem do nada, eles não eles estão, são coisas que a gente está suscetível. Ah, mas eu fiquei doente. A gente está suscetível a ficar doente. Eu bati meu carro. A partir do momento que você tem um carro, você sai com ele, você tem chance de bater o carro. Então, assim, a grande maioria dos imprevistos que as pessoas falam e que depois pegam e realmente bloqueiam a questão da qualidade, a tranquilidade, os planos dela, os sonhos, né, que elas se programaram, são imprevistos que a gente tá suscetível sim a eles, é fato, tá? Então, por isso a preocupação de ter recursos para lidar de forma mais tranquila com esses imprevistos, tá? Que a gente sabe que no fundo a gente sempre sabe que pode acontecer. E falando um pouquinho de futuro, a gente fala de previdência, a gente fala de produtos, de títulos, né, que garantem nossa tranquilidade no futuro, né? Mas lembrando que o quê? O nosso presente, ele tem que ter qualidade. A gente tem que estar de olho no nosso futuro também, manter a qualidade de vida, ter condições de ter, né, manter aquilo que a gente é importante, é o essencial. Mas sim, a gente também tem que ficar de olho no nosso presente, tá? E em algum momento também mais para frente, quando a gente entra na questão dos investimentos, é muito importante também a gente começar a poupar, tá? Pensando naqueles produtos com maior risco, tá? Porque o que acontece? É fato que a renda fixa, ela tem mais risco, mas em contrapartida ela te oferece ganhos maiores, né? Óbvio, sempre pautado naquela estratégia que eu falei dos objetivos, do perfil, né? Mas ações, ETFs, fundos imobiliários, sim, tem uma rentabilidade maior do que o Tesouro Selic, por exemplo, ou investimentos, às vezes, como CDBs de 100% do CDI. Mas, por isso que é importante estar no nosso radar poupar o quê? Para que em algum momento a gente consiga ganhar mais. Então, falando um pouquinho de como investir no Tesouro. Tem uma conta numa corretora, saiba o porquê que você vai estar investindo todos os meses. Entenda a diferença entre os 3 títulos do Tesouro. Tesouro Selic, ele rende todos os dias. Tesouro IPCA+, ele rende a inflação e mais uma taxinha pré-fixada ali que você pode verificar de acordo com o ano que você escolhe o Tesouro IPCA+. E o Tesouro pré-fixado. O Tesouro pré-fixado, você sabe exatamente quanto que você vai receber, tá? Ele rende a juros semestrais, ou seja, a cada 6 meses ele te dá o rendimento dele. E lembrando que ele rende em cima do valor inicial e não em cima dos juros compostos, né? Que o grande segredinho do Tesouro, né? Quem faz a mágica são os juros compostos. Por isso, a importância de investir todos os meses, porque daí, quanto maior o monte, os juros vão trabalhando juros sobre juros. Então, isso que é o legal, tá? Então, transfira o valor que está no seu banco para sua corretora, sem pagar taxa, tá, gente? Taxa zero. Hoje em dia é impossível, ninguém mais tem que pagar taxa, nem transferência, nem nada. Não faz sentido com os bancos digitais. Tenham isso em mente, tá? Então, quando a gente pensa o quê? Aplicação. Ok, eu vou aplicar em Tesouro IPCA+, longo prazo, tá? Eu vou pegar e quero para um plano que tá em 3 meses, eu quero montar minha reserva de emergência. Tesouro Selic. E Tesouro pré-fixado, ele é legal para dar uma diversificada, né? Então, lembrando que assim, você tem que entender os seus objetivos, aquilo que você quer, estudar os produtos e ver se dá um match aí com cada produtinho. E esse é o seu boy para você estar investindo o seu dinheirinho ali todos os meses. Lembrando que eu falei, conta digital, TED zero, tarifa zero. E é isso. Esse é o passo a passo de como começar a investir. E vai ter vídeo aqui no canal mostrando o investimento na prática, como é que eu faço ali todos os meses para fazer os meus investimentos. E é isso. E aí, pessoal, tudo bom? Tô passando aqui rapidinho para fazer um resuminho daquele vídeo que a gente viu na semana de como começar a investir. Então, lembrando que a maioria das pessoas naquela pesquisa do Estadão, 64% dos brasileiros, tem interesse em investir, mas só 8% conseguem guardar dinheiro. Então, investir começa num orçamento, né? Num orçamento doméstico controlado. Mas vamos lá. Além disso, o que a gente precisa? Uma conta numa corretora. Por quê? Para investir, a corretora em relação ao banco, ela tem um portfólio de produtos muito maior. Então, você tem acesso a mais produtos, tá? Lembrando que o quê? Um bom investidor busca o quê? Mais resultados com menores riscos, né? Então, você também tem que diversificar, então não adianta investir num único produto. Quando a gente fala de investimentos, diversificar é importante até como estratégia de performance, tá? A gente viu que investir não é o que sobra. Recebeu dinheiro?
joga para os investimentos, tá? Não é o que sobra, você vive com o que sobra, tá? Esse é o esquema. Usem um mantra. Um mantra para investir é o quê? Paciência. Tem que ter paciência. Comportamento, porque a gente tem que mudar nosso comportamento e hábitos, a gente insere novos hábitos, então a gente tem que ter paciência. Vai ter que estudar, vai ter que ler bastante respeito, demora para entender, tá? Mas é importante. Comportamento, a gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente fazia no piloto automático. Eu vou ter que estar trabalhando meu cérebro muito mais vezes para mudar meu comportamento de consumo. E eu vou ter que ter o hábito. O hábito o quê? O hábito de investir, o hábito de ter ações muito mais que vão me trazer resultados e vão me trazer resultados melhores, tá? Então, mantra, paciência, comportamento e hábito. Tá? Definir o que a gente vai querer fazer com dinheiro, isso é importante, ter atrelados objetivos, saber quando que eu vou precisar desse dinheiro, quanto que eu vou precisar que ele chegue e rentabilize, né? Para mim, o que? Definir qual produto que eu vou investir, tem que estar atrelado com os meus objetivos de curto, médio e longo prazo. Faça o teste, conheça seu perfil de investidor, é importante para você saber qual o seu portfólio de produtos indicado para o seu perfil, porque isso tem que estar atrelado à sua tolerância a risco, tá? Então, lembrando que a gente tem o perfil conservador, que ele é o quê? Ele segura, ele gosta de mais segurança, previsibilidade. Eu tenho o arrojado, que ele é o quê? Ele tolera riscos maiores, porque ele mais para frente ele vai vislumbrar resultados um pouco maiores, né? E o moderado, que é aquele meio termo, né? Então, tem a ver com tolerância de risco, mas tem muito a ver com autoconhecimento, tá? Aqui eu vou abrir um parênteses rapidinho. Investir significa você se conhecer, saber aquilo que você quer e ter controle sobre as suas ações e seus pensamentos também, porque tudo começa na mente, tá, gente? Então, diversificar é importante. Em algum momento, sim, a gente pode até começar com renda fixa, mas em algum momento entra renda variável, entram ações, entram multimercados e assim, ó, hoje em dia tem muito conteúdo legal, tem muita informação bacana, escolha perfis de pessoas que realmente têm autoridade, têm conhecimento e comece a estudar sobre investimentos, né? O vídeo da próxima semana, ele é o realmente como começar a investir. Ainda vai ter um pouquinho mais de teoria, sim, porque é importante essa parte da teoria, porque tudo começa no planejamento, tudo começa no nosso orçamento doméstico. É ele que vai definir grande parte dos nossos investimentos. Então é isso, comece a investir, que é muito bacana.